surge uma miríade de perguntas sobre suas condições de vida. E esta pergunta teve origem em um acompanhamento com um ouvinte chamado Cameron. Olá, Pastor John. Em um episódio passado, Divórcio, Novo Casamento e Honra a Deus, você disse que as pessoas deveriam permanecer nesse segundo casamento, mesmo que ele fosse contraído erroneamente. Você disse, uma relação proibida pode se tornar uma relação santa e consagrada. Minha pergunta é nesse sentido. Este princípio também se aplica a pessoas envolvidas em casamento entre pessoas do mesmo sexo ou em relações polígamas? Após a conversão, você os aconselharia a permanecer em relacionamentos semelhantes para que possam ser, de alguma forma, consagrados? O que torna essas situações diferentes de acordo com seus critérios? Eu não recomendo que 2 homens ou 2 mulheres que vivem juntos, praticando a homossexualidade, permaneçam nesse relacionamento. As razões são várias. Existem diferenças entre um homem e uma mulher que entram em um casamento em que não deveriam entrar, e um homem que entram em um relacionamento em que não deveriam entrar. Vou tentar explicar algumas dessas diferenças que resultam na decisão de não recomendar que permaneçam assim. A razão pela qual tomei a posição de que um homem e uma mulher, caso tenham entrado em um casamento no qual não deveriam, deve permanecer nele e buscar consagrá-lo a Deus, é porque a Bíblia, mesmo que não aprove aquele casamento, ainda assim o considera um casamento. Veja o que diz Lucas, capítulo 16, verso 18. Quem repudiar sua mulher e se casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ele usa a palavra casar, não apenas dormir com outra pessoa. Ele chama isso de casamento. Jesus diz à mulher que se casou 5 vezes: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. João capítulo 4, versos 17 e 18. Jesus diferencia os 5 anteriores do atual, mesmo que ela more com o atual. Ele diz, ele não é seu marido. Os outros eram, mas esse não. Concluo que mesmo que seja um ato de adultério casar sob condições que Jesus desaprova em Lucas 16, ainda assim é um casamento. Um casamento é uma aliança fiel entre um homem e uma mulher. Portanto, eu encorajaria esse casal a se arrepender do que fizeram errado, pedir perdão e consagrar a Deus essa união que, embora não devesse ter acontecido, ainda pode ser santa diante de Deus. Mas 2 homens ou 2 mulheres que entram em um relacionamento de união sexual com promessas não é um casamento. Não é um casamento. Não é possível consagrar um casamento que não deveria ter acontecido, se antes de tudo, não é um casamento. A união de 2 homens ou 2 mulheres não é um casamento gay. Não é casamento. Não gosto do fato de que muitas pessoas estão dispostas a usar o termo casamento gay em vez de chamá-lo de suposto casamento gay. Porque não há nada semelhante no universo a um suposto casamento gay. O casamento, que é definido por Deus neste mundo de acordo com sua palavra, não é uma união de um homem com outro. Isso é a nossa imaginação. A definição de Deus é a seguinte, Jesus cita Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. É o que Jesus cita em Mateus 19 e Marcos 10. E Paulo também o cita em Efésios capítulo 5. Quando ambos tentaram fornecer a definição mais essencial do que é o casamento. Essa é a principal razão pela qual um relacionamento pode ser consagrado como santo casamento e outro não pode. Um é um casamento e o outro não é. Não importa quantas vezes leis, legisladores, juízes e novos comentaristas digam o contrário. Não é um casamento. Essa é a primeira diferença. Aqui está a segunda razão pela qual recomendo que os 2 homens ou 2 mulheres em tal relacionamento não tentem consagrá-lo, mas o terminem. A segunda razão, porque trato um homem e uma mulher em um relacionamento no qual não deveriam estar, de maneira diferente de 2 homens na mesma situação, é que não é possível tornar respeitável aquilo que Deus disse que
é por natureza infame. Em outras palavras, o comportamento homossexual não é errado apenas porque temos a ordem de não praticá-lo. É errado porque, por natureza, é infame e vergonhoso. Em outras palavras, relações sexuais entre um homem e uma mulher não são, por natureza, infames e vergonhosas. Mas relações sexuais entre dois homens ou duas mulheres são, por natureza, infames e vergonhosas, de acordo com Romanos capítulo 1, versos 26 e 27. A passagem diz o seguinte: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Nenhum arrependimento, fé ou consagração podem transformar aquilo que é por natureza infame e vergonhoso em um ato que é santo, puro ou respeitável. É por isso que encorajo dois homens ou duas mulheres envolvidos em tais atos a renunciar são infames e vergonhosos. Mas não está de acordo com a vontade original de Deus para o casamento ajudar aqueles que têm consciência disso a encontrar o modo mais justo e gracioso de encerrar uma relação polígama. Isso não vai ser fácil e requer muita sabedoria, principalmente em contextos missionários. Você ouviu John Piper Responde, produzido por Desiring God, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministériofiel.com.br e voltemosaoevangelho.com.